A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor, adorando o seu nome, bendizendo aquele que vive e reina. Vamos abrir nossas Bíblias, Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Graças a Deus, tivemos ontem um momento gostoso aqui no templo, com a consagração, ordenação de pastores, que bom, formatura do curso teológico também, muito bom. Provérbios 23. Provérbios 23. Só a parte A. Provérbios 23, A. Diz assim o texto sagrado: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Só a parte inicial, né? Vamos repetir, diga assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Pai, nós temos lido a tua boa e a tua santa palavra, Senhor. Palavra bendita, palavra verdadeira, palavra abençoada. Pai amado, nós pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada vida. Os que estão abatidos, desanimados, que Tu venhas abençoar. Que Tu venhas realizar uma obra poderosa, linda, nos corações, trazendo ânimo, trazendo graça, trazendo unção, trazendo o poder do alto, meu Pai. Abençoa cada um de nós, ó Pai. Cada vida que aqui entrou nesta noite, com o Teu poder, o Teu amor, no nome de Jesus. A palavra de Deus nos recomenda muito para que não sejamos exaltados, para que sejamos humildes, para que não tenhamos atitudes que possa parecer com aquelas atitudes que somos melhores do que os outros. Pelo contrário, que nos acomodemos às coisas humildes. A palavra nos fala muito acerca de um coração quebrantado, um coração humilde. Isto é fato, isto é real. Nós precisamos ter isso em mente sempre. Mas, por outro lado, nós não podemos nos apequenar, ou nós não podemos também nos jogar para baixo. O ser humano, muitas vezes, deixa de realizar coisas grandes, coisas novas, especiais, porque não toma posse daquilo que a palavra fala com ele. Não se deixa envolver pelas promessas. A Bíblia fala que nós temos mais de 8.000 promessas, é promessa que não acaba mais. A Bíblia nos mostra que o Senhor nos criou com muito carinho. O único ser que Ele vai lá e sopra o fôlego de vida foi o ser humano. As demais criaturas, Ele simplesmente as criou. O ser humano, Ele pegou ali o barro, formou ali aquele boneco e soprou. Ele passou da sua própria vida para o ser humano. Deus é eterno e fez o ser humano eterno. Essa eternidade poderá ser longe do Senhor ou perto do Senhor. Mas nós somos seres, o ser que vai viver para todo o sempre, de uma maneira ou de outra. Então nós não podemos nos deixar abater
diante das dificuldades desse mundo e nos tornar muito pequenos. Não podemos, mas não podemos mesmo. Nós podemos alcançar bons resultados na nossa vida. Bons resultados. Quando a gente olha para a história de grandes homens na Bíblia, a gente vê a dificuldade que cada um tinha. E Deus realiza ali na vida deles uma obra tão grande que, de repente, eles fazem coisas que não imaginavam que poderiam fazer. Também na história desse mundo. Quando a gente vai citar Abraham Lincoln, por exemplo, considerado o maior presidente dos Estados Unidos da América, era uma pessoa pobre, uma pessoa que faliu 2 vezes, perdeu a esposa, fez um novo lar, se tornou político. Ele ficou mais de 20 anos se candidatando, deputado, prefeito, senador, e perdeu todas as eleições. Aí lá na frente, um dia ele se candidatou a presidente da República e ganhou. E ele vai se tornar um grande presidente, vai enfrentar uma guerra civil, vai trabalhar pela libertação dos escravos. Então, quando a pessoa começa a entender o que Deus tem verdadeiramente para a sua vida, essa pessoa consegue alcançar coisas que não pensava. Nessa parte desse versículo diz, porque como imagine sua alma, assim ele é. Se a pessoa imagine em sua alma que não pode nada, ele não vai poder nada. Se a pessoa imagine em sua alma que não vai conseguir fazer um curso superior, por exemplo, não vai conseguir fazer. Se a pessoa imagine em sua alma que não poderá passar num concurso público, não vai passar. Se a pessoa imagina em sua alma que é uma pessoa que foi feita para ter aquela vida simples e ficar satisfeita com isso, essa pessoa terá essa vida. Mas, pastor, Deus não conduz? Deus conduz, mas depende muito da pessoa. Porque como imagine sua alma, ele é, ou eu sou, ou você é. O que você imagina sobre você? O que você entende do projeto de Deus para a tua vida? O que Deus projetou para a tua jornada cotidiana? O que Deus quer fazer na tua vida durante o tempo que você está aqui na terra? Na eternidade tudo será diferenciado, mas aqui na terra, o que Deus projetou? O que Deus quer? O que você imagina? Você, quando criança, quais eram os pensamentos acerca do futuro ou sonhos? Quando você foi crescendo, o que você pensou? Ou você que está aí na adolescência, na juventude, o que você pensa sobre a sua própria vida? O que você imagina? Será que, sem deixar de lado aquela humildade bíblica, você pode alcançar mais? Será que você pode imaginar coisas grandes que você pode realizar para Deus, inclusive para a sua glória? Será que você consegue imaginar o melhor de Deus para a sua vida? É algo para que pensemos nessa noite. E muitas vezes, a gente não consegue muito por causa da gente mesmo ou de terceiros na nossa vida. O nosso relacionamento com pessoas podem nos abater, nos apequenar, nos jogar para baixo. Mas a gente também pode fazer isso, não precisa dos outros, não. Então vamos ver lá, com base nessa parte do versículo 7 de Provérbios 23, esse tema. Diga assim, você é mais do que imagina. Vire para a pessoa que está do lado e fale com fé. Diga assim, você é mais do que imagina. Agora olha para a pessoa e vê se a pessoa acreditou nisso. A pessoa está acreditando que é mais do que imagina ou não? Ou a pessoa fala, não, eu sou menos, eu vou conseguir menos, eu não posso muito. Será que a gente acredita nisso? Quando a gente olha no espelho e fala assim, você é mais do que imagina.
Você é mais. Você podia pensar, você é filho do Deus vivo, você tem um nome no livro da vida, Jesus pagou o preço da tua redenção, o Espírito Santo habita em você. Olha aí, olha o que você tem. Nós temos um relacionamento tremendo com a Trindade de Deus. Então, será que a gente consegue entender isso? Será que a gente consegue imaginar que a gente é mais, que a gente pode mais, que a gente vai fazer mais? Vamos pensar juntos nessa noite. Vamos lá. Você é mais do que imagina. Diga assim: você é mais do que os outros pensam de você. Olha aqui Gênesis 19, 9. Eu estava pensando em alguém, interessante isso aqui. Ó. Esse Ló parece entre aspas, uma pessoa desprezível, mas não é bem assim. Ele era sobrinho de Abraão. Deus não mandou Abraão, quando partiu ali da Mesopotâmia, levar o Ló, mas levou. E agora, ele teve uma chance de escolher para onde iria, ele escolheu a terra que ele achava melhor. Ele estava imaginando que era melhor do que era mesmo, e ele escolhe. Mas ele acaba indo para Sodoma, e Sodoma tinha muito pecado, e ele vai viver em Sodoma, e era uma situação aflitiva. E a gente pensa de Ló a pior pessoa da história, mas quando você observa ali e lê o texto, você vai ver que ele reagia aos pecados de Sodoma. Não era aquilo que ele desejava para a sua vida. Teve falhas, muitas. Mas olha o que vai acontecer. Deus fala para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou mandar fogo. E vai interceder se tiver 50, 40, 30. E no final ele queria salvar o seu sobrinho. O que ele queria salvar mais o seu sobrinho. E Deus vai enviar 2 anjos lá para tirar o sobrinho de Abraão. Pastor, Deus fez aquilo só porque amava Abraão. É fato, ele amava. Mas Deus não ia pegar 2 anjos do céu, chamá-los e vão dizer: vocês vão lá para Sodoma, aquele lugar do capeta, lugar horrível do pecado. Eu vou mandar fogo daqui a pouco, vocês vão lá para tirar aquele horrível Ló de lá. Não, o Ló era diferente das pessoas. Deus não ia perder tempo enviando o anjo. Os anjos iam dizer para ele: Senhor, Ló não, manda eu salvar outro. Não, o Ló era melhor do que os outros, porque ele foi criado com Abraão, ele tinha uma vida diferente dos habitantes. Quando os anjos estavam lá, olha o que os habitantes vão dizer. Eles, porém, disseram, os habitantes lá sobre ele: retira-se daí. Eles vão tentar invadir a casa de Ló. E acrescentaram: só ele é estrangeiro. Devia ter outros, mas eles estavam bronqueados. Ló é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Se Ló pretendia ser juiz, porque ele procurava ser justo. Ele resistia, ou procurava resistir ao mal. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. E os anjos estavam lá, e os anjos vão salvar o Ló. Mas o que eu vejo aí é que eles não acreditavam no Ló. Eles não acreditavam na mensagem do Ló. Quando o Ló queria ser juiz, não, você não é melhor. Eles tentaram apequenar Ló, eles tentaram fazer de Ló uma pessoa igual a eles. Então, eu estava pensando nesse texto, Ló era mais do que eles pensavam. Era muito mais. Ló conhecia o Deus de Abraão, o Deus do seu tio. Ló poderia ser ouvido por eles e abençoar muitos. Nem o genro ou os namorados das filhas quiseram ir junto. Não acreditaram no Ló. E ninguém ali queria dar ouvido ao Ló. Será que Ló queria sair sozinho com a esposa e as filhas? Não. Mas eles pensavam que Ló era menor do que era.
Durante todo o tempo que Ló ali viveu, eu imagino que Deus permitiu para aquele povo ter uma chance. Era um povo muito pecaminoso, mas aquele povo teria a sua oportunidade. E quando a Bíblia, Jesus vai falar lá dos pecados, Sodoma e Gomorra, sinal que ele tentou providenciar uma salvação que não foi possível porque o povo não quis. Mas aquele povo pensava que Ló era menos do que dizia, do que pensava. Muitas vezes, as pessoas tentam fazer isso conosco, e nós devemos vigiar nesse sentido. Você não pode deixar que ninguém chegue para você e te jogue para baixo. Não dê ouvido a tudo, não. Não fica ouvindo tudo que diz, especialmente sobre a tua vida. Não se abale com aquilo que as pessoas estão pensando sobre você, ou dizendo. Não se deprima. Tem pessoa que vai trabalhar e lá na firma sofre algumas palavras duras, e a pessoa pensa assim: puxa, eu não sou nada mesmo. Não é isso. Aqui que as pessoas estão falando de você não é verdade. Você é mais do que imagina. Se tem gente tentando jogar você para baixo, não aceite. Tem criança na escola que vai ter um complexo grande, porque no bullying as pessoas tentam afrontar aquela criança, e aquilo vai atingir toda a sua vida lá na frente. E os anos passam, e aquela pessoa vai pensar que não é ninguém, que não é ninguém na vida, porque o mundo muitas vezes tenta fazer isso. Você está morando num lugar, você está tentando falar de Deus, você está tentando melhorar a vida das pessoas, e as pessoas estão tentando dizer para você: você não é o quem pensa. Não adianta você pregar para nós que você tem defeitos. Já falaram isso para você? Você também erra, você falha, mas você é o instrumento de Deus. E se você não se cuidar, com o passar do tempo, você começa a imaginar que você não é nada. Você não é nada mesmo. Você vai pensar: eu sou um cristão, mas um cristão mais ou menos. Eu tento pregar e as pessoas zombam de mim, se levantam contra mim. Então nós não podemos aceitar isso. Não aceite palavras negativas, ruins para a tua vida. Amém? Desde a escola, no trabalho, na igreja, muito menos. Não aceite isso. Não aceita isso. Deus te levantou, Ele tem propósito na tua vida. Ah, pastor, o tempo está passando, eu não estou alcançando o que eu queria. Vai alcançar. As pessoas têm me julgado, pessoa. Eu não prospero onde eu estou, porque as pessoas ali se levantam contra. Isto vai passar. Você vai conseguir. Nós precisamos rejeitar palavras que vêm contra nós. Você tem um vizinho ruim, não precisa amaldiçoar ele, não precisa mandar ele para o inferno, mas não aceite as palavras dele. Lá no teu trabalho, as pessoas são duras, deixa para lá. As pessoas não te compreendem, continua acreditando que você é filho do Deus vivo. Estão tentando jogar você para baixo, continua firme. Estão tentando te matar. Eles queriam matar o Ló. Os anjos pegaram, tiraram o Ló, e o Ló não morreu ali. O fogo do inferno não é para você. Não é porque as pessoas falam coisas terríveis que você é aquilo que as pessoas estão falando. O ser humano é duro. Vivemos num mundo duro. E as pessoas tentam de todas as maneiras desqualificar o seu semelhante. Jogar aquela pessoa para baixo. Levanta a tua mão e fala: eu não vou aceitar isso. Vamos lá. Diga assim: você é mais do que a tua família te diz. É interessante isso. Você é mais do que imagina. Olha aqui, Gênesis 37, 8. Eu estava falando de pessoas de fora. Pessoas de fora. Agora aqui nós vemos. Então,
lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiava, que os irmãos de José falando isso para ele, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Deus vai dar sonhos para José, ele vai se tornar, e os irmãos diziam: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Os irmãos não acreditavam em José. Ele era o 11º filho, sexo masculino do seu pai. Então, quando ele nasceu, ele tinha irmãos moços, que já trabalhavam, que já ajudavam o pai. Ele vai crescendo, ele era diferente, mais espiritual, mais amado pelo pai, filho da mulher que o pai amava muito. O pai Jacó vai ter mais um filho com Raquel, mas ela morre no parto, nasce Benjamim. Mas ele tem um apego grande para José. Não tanto para o Benjamim, tinha muito para o Benjamim, porque o Benjamim trazia lembranças tristes, José não. Só que Deus tinha um propósito na vida do José. Ele haveria de se tornar o grande José do Egito, de um povo nômade. Ele haveria de governar o Egito. Olha bem. E ele começa a ter sonhos, e todo mundo ia se dobrar diante dele, incluindo os irmãos, até o pai. E ele vai contar o sonho, é duro contar o sonho, aí a família. A gente ama a família, e a família levanta. E a família não vai acreditar, e vai dizer para ele, vai dizer palavras duras: reinarás com efeito? Ele iria reinar sobre nós. Dominarás realmente? Ele iria dominar. Tanto mais o odiavam por causa do seu sonho. Então a família estava jogando José para baixo. E jogou tanto que ele jogou numa cova. Pois jogou mais, transformou ele num escravo. Como escravo, ele se torna mordomo de uma casa, ele é injuriado, injustiçado pela esposa do seu homem, ele acaba preso. O José ia caindo. Eles queriam que José caísse, ele foi caindo. E quando ele percebeu, ele estava no fundo de uma prisão. Por quê? Tudo começou com os irmãos. Deus tinha um propósito de salvar os irmãos, inclusive. Mas a família tentou jogar ele para baixo. Tentou apequená-lo de verdade. E acabou vendendo. Queria matá-lo. O mais velho não deixou. E eles vão vender como escravo. É duro falar isso, mas é importante. Você não é quem a tua família imagina. Você é mais. Deus tem propósito. Se Deus está dando sonhos, Ele tem propósito da tua vida. Não aceita aquilo que o teu irmão está te dizendo, ruim não. E ninguém da tua casa, pastor, mas a casa a gente não tem que dar ouvido, nem sempre. Se as palavras são para ferir a tua alma, você tem que rejeitar. Muitas vezes a família acaba sendo um problema na vida de pessoas. Quando a gente olha para a história de muita gente, a família muitas vezes mais atrapalhou do que ajudou. Irmãos dentro da casa ali, o tempo todo criticando, o tempo todo até zombando. Então você é mais do que esses parentes têm dito. Teus parentes estão fazendo de você uma pessoa desprezível, rejeita. Não rejeita os parentes, não. Rejeita o que eles falam. Tem gente na tua casa que te atrapalha no crescimento. Não é porque é tua família, você vai... Tem pai que é duro, você não vai dar nada na vida, você é preguiçoso. Essa palavra preguiçoso é maldita. Quando um pai fala isso para o filho, ele acaba com o filho. E o inimigo entra, você não vai dar nada na vida. O pai fala isso. Você vai fracassar. Maldição. A Bíblia é muito clara, a palavra de um pai e de uma mãe é muito forte. Toma cuidado que você fala para o teu filho. O filho tira uma nota e o pai ou a mãe fala: você é burro. Como burro? Como assim? E fala,
Você não poderia ter isso na vida, ter essas notas. Você não se esforça. Dentro de casa, vai e quebra alguma coisa e fala, você é assim mesmo. Você é descuidado. Você é isso. Aquelas palavras, queridos irmãos, vão entrando na mente e descendo para o coração. Toma cuidado, não fale isso. Tem hora que tem que corrigir sim, sentar e falar, está errado. Isso aqui não é bom para a tua vida. Vem cá, não siga por aí. É lógico que o pai e a mãe, e até algum irmão mais velho pode e deve fazer isso. Mas deve-se fazer isso com sabedoria e amor. Agora, vendo o lado da mensagem, não aceite. O José estava falando e continuava sonhando. Ele foi para o Egito e se tornou o grande governador do Egito. E lá na frente ele vai salvar os irmãos da fome, o pai. E quando ele tem uma chance de se vingar, em vez de fazê-lo, ele leva a família para a melhor terra do Egito, quando ele governava o Egito. E ele vai reinar mesmo, como os irmãos. Você vai reinar sobre nós? Ele reinou. Você vai nos dominar? Ele dominou. Mas ele precisava rejeitar. E eu fico imaginando, como é que José conseguiu administrar uma crise tão grande? Ele está ali naquela cisterna pensando, por que me jogaram aqui? Mas você não vê ele se desesperando lá dentro. Quando ele é vendido como escravo, eu penso que ele não deixa de acreditar naquilo que Deus poderia fazer. Eu penso que ele falou, vai dar certo. Quando ele está na casa do Potifar, ele tanto acreditava que ia dar certo, que ele se torna mordomo da casa. Ele começa a trabalhar, Deus me chamou, Deus tem propósito, e ele vai crescendo. Quando ele vai para a prisão, ele se torna auxiliar do carcereiro da prisão, porque ele sempre acreditava, não, Deus tem coisas boas. O que os meus irmãos falaram lá atrás não é verdade. O que eles fizeram comigo não vai se cumprir na minha vida. Eu estou aqui sofrendo, mas vai dar certo. E uma outra prova, quando o copeiro falou, finalmente falou dele para o faraó, e o faraó o chamou, a Bíblia diz, foi lá, fez a barba, trocou a roupa. O que ele pensou? Meus sonhos vão se cumprir. O que Deus falou vai dar certo. O que os irmãos, meus irmãos falaram, isso vai cair por terra. Ele se preparou, ele não foi diante do faraó de qualquer maneira, ele estava entendendo que era escolhido por Deus, ele estava entendendo que era capaz, e ele entendia que era abençoado, ele resistia ao pecado da mulher do Potifar, e ele sabia, mas ele teve que rejeitar aquilo que os irmãos diziam. Você tem que rejeitar muitas vezes. Rejeitar. Quantas coisas duras que você já ouviu dentro da tua casa. E eu vou mais longe, isso fica na mente. De vez em quando a gente senta, começa a pensar lá atrás, a gente pensa em muitas coisas. Quem sabe aquilo que você ouviu até hoje tem um efeito nefasto na tua vida, negativo. E essa é uma noite para você jogar fora. Jogar fora isso, não aceita. Você não tem que aceitar, mas foi meu pai que falou, pode ter sido o teu pai, mas você tem que entender o que o teu pai do céu tem falado. A tua mãe pode ter falado coisas que te feriu, você não pode ficar com raiva deles, mas você não pode guardar. E tem pessoa que guarda aquilo, e leva aquilo no coração, e depois comete atrocidades lá na frente. Rejeita essas palavras. Você é mais do que a tua família fala de você. Você é mais. Eles falaram, talvez continuam falando, mas você é mais. Você é mais. Você vai sentar no trono do Egito. Você não nasceu para ficar subjugado pelo Egito, mas para estar no trono. Você vai vencer. Quando o pessoal pensar que você caiu demais, você fala, eu caí para subir. Eu vou subir. Deus está falando com você. Você vai subir. Rejeita aquilo negativo. Todas as palavras que te jogaram para baixo, rejeita. Aí você vai subir. José rejeitou e subiu, subiu e subiu. Nem a família tem esse direito, mas dentro da casa, muitas vezes a pessoa ouve coisa, e o tempo passa, mas aquilo fica. E a pessoa não consegue romper.
Nesses anos de ministério, eu tenho atendido tanta gente que não consegue romper. Por quê? Porque o passado, palavras do passado, fizeram aquela pessoa se sentir muito mal, como que derrotada. Mas nessa noite, você não vai amaldiçoar a família, não. Você vai abençoar a família, mas vai rejeitar. Nós vamos rejeitar essas palavras, e você vai romper. Você vai conseguir, você vai chegar no trono. Amém? Você é mais do que imagina. Vamos lá. Terceiro lugar, diga assim: você é mais do que pensa de si mesmo. Muitas vezes não é os outros que nos apequenam, é a gente mesmo. Olha aqui, Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu até preguei até o versículo 10, aqui é o 11, na quarta, sobre face a face com Deus. Quando Moisés é criado pela mãe, ele aprende a cultura dos hebreus e sobre Deus. Quando ele fica lá no palácio até 40 anos, ele vai aprender a cultura egípcia, e era a melhor cultura da época. Ele vai crescer muito. Ele começa a acreditar que ele poderia salvar o povo mesmo. Mas ele sai e tenta fazer a coisa da sua maneira, mata um egípcio. Descoberto que foi, ele tem que fugir. Só que aí, ele vai ficar 40 anos caindo. Uma pessoa culta, falava línguas, sabia lutar, ele matou egípcios com facilidade, conhecia o Deus dos hebreus, ele estava cuidando de ovelhas, tinha sua mulher, teve 2 filhos, e ele vai ficando naquela situação. Quando ele tem a experiência que eu preguei para vocês, quarto, ele vê aquela sarça ali queimando, mas não se consumindo, e Deus aparece para ele, Deus fala com ele, e ele sabia que Deus era verdadeiro, e Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus vai falando: eu vi o sofrimento dos meus filhos, eu desci. Deus está no mundo inteiro, Ele é onipresente, mas quando ele dá uma descida básica para tratar com a gente. E quando Ele chama, lógico que Ele vai aceitar lá na frente, e vai ser o grande Moisés da Bíblia. Mas no primeiro momento, ele pensou dele: não, eu não tenho condições. Quem sou eu, Senhor? Ele estava falando com quem? Com Deus. Senhor, o Senhor estava falando. De vez em quando a gente briga com Deus: Senhor, não é assim, porque o Senhor não fez. A gente quer ensinar Deus a fazer as coisas, né? Deus fala: pode deixar que eu sei fazer. Inclusive eu fiz você. Mas Moisés, ele fala: quem sou eu? Mais à frente ele fala: eu sou pesado de língua, seria água. Tem algumas suposições sobre isso. Ele vai dizer: eu não consigo. Manda outro. O irmão dele era mais velho, Arão, ele falou: manda aquele. Ele falou: não, eu mando para te ajudar. Mas é você que eu vou enviar. Ele pensava dele menos do que ele era. Ninguém, eu disse aqui, foi maior do que Moisés no Velho Testamento. Novo Testamento, obviamente, é Jesus, de toda a Bíblia e de todo o universo. Mas o Velho Testamento é Ele. Mas Ele aqui, nesse texto, Ele mesmo, Ele vai pensar de si mesmo: eu não tenho. Aí o filme vem na sua cabeça. Não que os outros falaram, não que a família falou, mas vem na sua cabeça o filme: eu tentei fazer e deu errado. Eu tentei ajudar o povo e tive que fugir. Eu tentei ser alguém e eu me tornei empregado do meu sogro. Eu cresci num palácio e hoje eu só cuido de ovelhas. Então, ele pensava. Tem muitos personagens bíblicos que demonstram coisas semelhantes a Moisés, mas o Moisés aqui, ele pensava menos dele. Tem pessoa que está ali achando que é como diz a turminha, a última bolacha do saquinho, né? O Moisés pensava assim: eu não sou a última, eu sou nenhuma bolacha do saquinho. Eu não tenho condições. Mas você foi criado, você conhece todos os hebreus, você vai escrever 5 livros da Bíblia. Eu não tenho condições. Você vai abrir o Mar Vermelho. Eu não tenho condições.
Você vai trazer 10 pragas para o Egito. Eu não tenho condições. Você vai cuidar de um povo no deserto por 40 anos. Eu não tenho condições. Eu não, Senhor. O passado dele o convenceu de que ele não tinha condições. E ele passou a imaginar que era menor do que era. Esse é o pior. Quando é os outros, a pessoa olha para os outros e fala, vocês estão errados. Mas quando a pessoa introjeta isso na alma, é terrível. Porque a pessoa fica ali dizendo, não posso, não sou. Alguém vem falar com ele, você vai ocupar essa função. Ele fala, não tenho condições. Está lá na empresa, você não quer esse cargo de chefia? Não, eu não consigo, eu vou falhar. Tem pessoa que é assim, a história daquela pessoa vai fazendo aquela pessoa se sentir menor. E aquela pessoa acha que não pode mesmo, que não consegue mesmo, que não tem condições. O Moisés, que nasceu grande, ele nasceu com prazo de validade, mas tornou-se grande. Prazo de validade que ele estava marcado para morrer. E não morreu, Deus guardou. Ele ficou grande demais durante 40 anos, mas mais 40 anos ele ficou pequeno demais. Quando completou 40, ele estava grande demais, quando completou 80, ele estava pequeno demais. Quando ele completou 120, ele tinha cumprido a missão maior. Ele formou, na orientação de Deus, a nação da qual viria o Salvador do mundo. Mas ele vai se apequenar, ele mesmo. Ele estava dizendo para Deus, não vou não, Senhor. Pode ter certeza. Eu não consigo falar bem. Manda lá meu irmão fala melhor do que eu, é mais experiente. Será que você não se comporta assim? Será que você não conseguiu muitas coisas porque você não rompe? Querido, a gente tem que romper. Eu tive um negócio, só para ilustrar, eu tive um negócio com a minha vida, é o seguinte, se colocar um ponto na minha frente, eu subo nele. Então eu passei a vida, onde que eu cheguei, se alguém falar, eu me lembro quando eu era novinho, eu entrei do IBC com 21 anos, quando eu entrei, eu estava solteiro ainda, né? Eu cheguei no IBC e ia casar com a dona Jussiena. Se vai casar com mulher bonita, tem que ganhar bem, senão não dá certo, né? Eu ia casar com ela, mas eu não tinha o salário que eu queria, e eu estava lá, aí eu já estava eu caso com ela, já estava com 22 anos, e eu fui emprestado, eu trabalhava no setor de recursos humanos, e eu fui emprestado para o setor de fiscalização. Fiscalização tinha os fiscais, todos ganhavam o dobro do que eu ganhava, porque eles eram fiscais antigos. Eu tinha 22 anos, o mais novo ali tinha 40 e poucos. Aí eu trabalhei 3 meses, que tinha alguém que ficou doente, né? Eu fui lá. Aí me devolveram o setor. Passou um tempo, saiu um chefe ali, o chefe dos fiscais, pediram a conta. Pediu para sair do cargo. Funcionário público nunca sai do serviço público. Mas ele pediu para sair da chefia. Pediu. E eu pensei comigo, aquele cargo cairia bem para mim. Aí, por outro lado, eu pensei, eu devo estar louco. Como é que eu vou mandar dos fiscais? Eu tenho 22 anos, e o mais novo tem 40 e alguma coisa, é o dobro da minha idade. Alguns tinham 60 anos. Mas eu pensei, puxa vida, né? Estou casado, agora eu vou ganhar o dobro. Vou ganhar bem. Né? E fiquei pensando naquilo. Não contei para os outros, a turma ia dizer, você está doido, camarada? Você chegou aqui, né? Entrou no ônibus, já quer sentar na janela, entrou ontem no ônibus. Mas eu fiquei pensando, e eu pedi para Deus. E aí, eu tinha uma pessoa lá, que eu tinha formado economia, e eu estava formando na época ainda, e ele tinha sido professor, ele gostava, conversava comigo. E quando chegou o dia, eu cheguei lá no meu setor, alguém falou assim, vai ser hoje decidido quem vai ser o chefe da seção de fiscalização. Eu falei, Senhor, vamos resolver isso aqui? Eu fui ao banheiro limpinho, né? Fui lá no banheiro, coloquei de joelho e falei, Senhor, dá esse cargo para mim. Eu não nem sei o que eu vou fazer no cargo, mas dá para mim.
dá isso para mim que vai dar certo. Você vai ser fiel aos fiscais. Você sabe o que os fiscais fazem? Não tem a menor ideia. Você sabe a responsabilidade? Não sei. Mas, Senhor, dá para mim. E eu fiquei um tempo ali naquele banheiro, orei a Deus, dá isso para mim, Senhor. E quando eu cheguei na minha sala, eu estava no setor de pagamento, de fazer folha, e eu tinha uma chefe assim, tipo de uma gerente do setor, e a sala é vidro, então dava para ver, um via o outro. E eu estava lá, e eu fiquei olhando, aquele telefone vai tocar e eles vão me chamar. A gente não pode se apequenar. E de repente o telefone tocou, e quando tocou, eu olhei para a mulher. Eu fiquei olhando, fiquei de pé, olhei, eles vão me chamar. Eu acabei de orar, não vi na fé, inclusive. E de repente a mulher olhou para mim, sorriu, eu falei, olha, Deus está me chamando. Está sorrindo. Ela desligou o telefone e me chamou. Eu entrei lá, carga mesmo. Ela falou assim, não estou entendendo nada. Você está sendo convidado para ser o chefe dos fiscais. Eu falei, thank you very much. Você vai subir para falar lá com ele? Estou subindo. Agora. Eu estava no primeiro andar. Aquilo ali era no terceiro. Eu cheguei no terceiro em 3 segundos. Cheguei, me apresentando. Aí tinha um chefe geral, falou assim, mas, olha, aqui e tal, nós conversamos, você formou economia, você está preparado, mas você é muito novo, a turminha aqui é tudo cascudo. Fiscais, antigos, quem tem menos serviço aqui tem 20 anos. Você tem 1 ano e pouquinho. Falei, estou aqui. Você vai conseguir, com certeza. Você sabe o que vai fazer? Eu não tenho a menor ideia. Vou fazer, deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Você não pode imaginar que você é menor. Na verdade, eu tinha certeza que eu era menor. Mas eu pensava o contrário. Eu contrariava a lógica. Eu falei, vou fazer. Aí a pessoa deu ali a mesa, eu sentei naquela mesa e falei, vou fazer isso. E vou fazer o serviço. Ali firme, né? Coloquei uma Bíblia, todo lugar que eu fui, colocava uma Bíblia, já assusta a freguesia. Coloquei a Bíblia e deixei ali. Naquele dia chamei os fiscais, fiz uma reunião com os fiscais, todos olhando para mim. Então, nós vamos recomeçar aqui, vamos fazer aqui nosso plano de trabalho. Os caras olhando, esse cara não é normal. Vamos fazer, vamos trabalhar. Imagina as pessoas também que estavam esperando o cargo, olhando para mim, né? Eu tinha que passar ali uma semana sem tomar café com eles, senão botava veneno no café. Aí teve um deles, muito antigo, foi lá no chefe e falou, mas você colocou o menino que entrou agora? Aí você vê, Deus usa isso. O chefe olhou para ele, você é economista? Ele falou, não, ele é. É ele que vai ficar. E eu fiquei, irmãos, naquele cargo. Até hoje aqueles fiscais gostam de mim, a Jussiane vê isso. Até hoje aquelas pessoas encontram a Jussiane no mercado e falam, como está? Eles passaram a gostar. E eu enfrentei aquele cargo. Falei, vai dar certo. Irmão, nós temos que pegar. Passou um tempo, tinha um cargo acima do meu chefe. Deu uma crise no IBC, alguém me chamou e falou, você que é esse cargo? Eu ia pular um cargo. Eu falo, já aceitei. Acabei mudando o IBC. Eu trabalhava no 2º andar, depois eu morava no 4º. Falei, Jussiane, estou mudando para o IBC. Onde que é a Receita Federal hoje, Maringá? E vamos lá. Você vai fazer isso? Vamos fazer. Um dia alguém chegou e falou assim, você vai ser pastor? Você aceita? Aceito. Eu nunca pensei em ser pastor na vida, mas falou para você, eu vou ser pastor. Nunca pensei. Aí no presbitério, nunca imaginei presidir o presbitério. Ontem tivemos uma reunião aqui. Eu cheguei no presbitério, aí tinha um presidente, já pregou aqui, o pastor João Perrot, ele declinou, falou, não vou, vai ter uma eleição. E me elegeram. Aí alguém virou para mim, você aceita? Aceito. O que você vai fazer aqui? Não sei o que eu vou fazer, mas aceito. Tem 32 anos que eu presido o presbitério de Maringá. Aí chegou num ponto lá na frente, que o doutor Jamil, o presidente nacional, ficou doente,
E eu fui para a Assembleia Geral, não tinha a menor ideia daquilo, do que ia acontecer. O pastor Zengo se lembra disso. Eu cheguei lá, me elegeram presidente nacional. Eu falei, você elegeram a mim, vocês estão loucos? 44 anos, nunca uma pessoa nova foi eleita. Eu estou há 23 anos na função. Irmãos, a gente tem que pegar em frente. Eu não pensei em contar minha parte pessoal, mas eu fiz para te motivar. Acredita, não fica pensando menos de você. O que te der, pega e vai dar certo. A pessoa está passando para você, vai. Você está lá no banco, alguém fala, você vai ser gerente, e fala, você, não é mesmo, Luiz? Você, pega o cargo. Zé Maria entrou na UEM, trabalhou ali de guarda, hoje é o pró-reitor de administração da UEM. Só está abaixo do reitor. E o reitor que se cuide, que se candidatar, ele ganha depois. Né? O reitor é amigo nosso, né? Evangélico. É assim que funciona. Vai pegando. Não fica pensando em você que você é menor. Se você chegar no lugar, chega de cabeça erguida. Precisar de um dinheiro no banco, põe um paletó. Não chega mal arrumado, são gerente, não te empresta o dinheiro. Chega lá com um cara assim, eu posso, vai. Você vai procurar um emprego, você arruma bem, passa um perfume. Não precisa passar o vidro inteiro, senão vai matar o chefe da entrevista. Mas acredita, chega no trabalho e fala, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você quer fazer uma faculdade, acredita, e você vai fazer e vai se formar. A gente consegue o que a gente acredita. Então, você é mais do que você pensa de você mesmo. Você é mais do que pensa. Você é mais, você pode mais. Pastor, tudo que o senhor fez até hoje, o senhor acreditava que tinha condição? Eu não acreditava nada. Pelo contrário, eu nem parava para pensar. Eu fui fazendo. A coisa que veio, eu vou fazendo. Faça isso. Eu não sou melhor que você, não tem ninguém melhor, não. Faça o que te vier à mão. Vai em frente. E Deus será contigo. Levanta a mão e fala, eu acredito. Amém? Você tem um chamado, você tem um preparo, você tem um salvo. Vamos encerrar essa mensagem. Você é mais do que imagina. Diga assim, você é mais do que tem sido. Para encerrar essa palavra, você está aqui hoje, mas você é mais. Olha, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão não queria nada daquilo, o cara estava ali, entendeu? E ele disse, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tem gente que ele se apequena tanto na vida, quando Deus tem uma obra tão especial para ele. Deus tem coisa grande para realizar, coisas grandes, mas a pessoa mesmo, ela não dá conta daquilo, mas ela vai produzindo. Você está produzindo na tua vida? Você está produzindo? Continue produzindo, mas o Senhor está dizendo para você, nesta noite, você pode mais, você vai fazer mais, você vai fazer. O Gideão era trabalhador, ele estava ali, e quando Deus chamou varão valoroso, ele assustou com Deus. Eu não sou isso não, eu estou malhando o trigo aqui, Senhor, os midianitas vão invadir, eu estou fazendo rapa para não perder, eu não posso perder. E esse texto é tremendo, ele vai ter uma vitória com ninguém, vai pegar ali pouca gente, às vezes o homem vai vencer um exército, e ele vai dizer, agora as palavras dele assim, ó, ele era trabalhador, ele fala, a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O cara se apequenou no limite, o cara se jogou para baixo, e Deus tinha um propósito, eu vou livrar o povo dos meninos, vou livrar, mas vai livrar através de quem? Através de você. Era ele, Deus estava chamando aquele homem,
E aquele homem vai entrar na Bíblia como um exemplo de superação. Um grande exemplo de superação. Ele vai ter uma vitória tão grande que até ele vai assustar daquilo. Mas ele é para ser mais do que estava sendo. Eu estou terminando essa mensagem dizendo o seguinte: você pode ir mais, você não tem que ficar fazendo a mesma coisa. Não é mesmo? Você não tem que ficar. Você pode fazer mais. Você pode estar bem. Não é Juliana Alencar. O Alencar trabalhando ali, um bom emprego. A Juliana tinha o buffet. Até eu assustei quando eles falaram: estamos indo fazer medicina. Mas eu falei: vai dar certo. Foram, voltar. Hoje, eles têm o que tinha e tem mais. São médicos. Casados, 2 filhas. Vai no inicialmente de um pai. Mas acreditaram que podia mais. Você pode mais. Pastor, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Ótimo, mas pode mais. Na igreja, pastor, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou feliz. Mas você pode mais. Eu pedi para o jovem ter esse ano, pode mais. Por que eu queria fazer? Que o jovem pode mais. Uma coisa por ano. E eu vou mais longe, Expedito. Você é mais. Não é que só pode, é mais. Você é filho do Deus vivo, você tem o Espírito Santo. Você lembra a tua vida? O Expedito nasceu, o pai morreu ali, cai ali a terra sobre o pai, mata, vai viver com o irmão mais velho sofre, apanha, só. Está aí, ó. Tem... menor morava, né? E está aí vivo. Está aqui vivo, já criou as filhas, agora está criando os netos e vai criar os bisnetos também. Né, Adilson? Do Adilson eu não vou falar porque o pastor Guerra contou uma história da vida dele aqui ontem que nem ele sabia. Eu falei: o Adilson não sabe, pastor Adilson não sabe de tudo que o Guerra está dizendo. Eles são amigos há 40 anos. Então, está aí, ué. Tem pessoa que você pensa, vai morrer, fala: vou viver. Você é mais. Deus está olhando para você e está dizendo: você é mais. Você pode mais. Você pode. Você tem condições. Os apóstolos do Senhor, ninguém teria escolhido aqui, nenhum deles. Só Jesus o fez. Só Jesus o fez. A Juliana e a Gabriela têm o privilégio de estudar a vida inteira, praticamente, no Colégio Marista, e se formaram em Cesumar. E agora são formadas com faculdade. E pagou o Expedito. Irmãos, é assim que funciona. A gente pode mais. Deus está falando com você, você pode mais do que imagina. Teu nome está escrito lá no céu. Você é do céu. Você é diferente. Você consegue. Você consegue. Você tem sido uma pessoa relevante, mas você pode mais. Amém? Vamos ficar de pé?